Boa noite, pessoal. Acho que podemos começar, né? Eu já partilhei a tela. Se acontecer alguma coisa com a tela, vocês falam por som aqui, que eu vou estar olhando a tela lá mesmo direto, né? No PDF. Bom, então na aula de hoje, na aula passada, a gente tinha construído, né, heuristicamente a equação de onda para a matéria, né? Ou seja, a equação de Schrödinger. Depois, no final da aula passada, a gente escreveu explicitamente qual era a equação de Schrödinger, mas a gente juntou os argumentos para a construção dela durante toda a aula passada. O que eu vou fazer hoje é estudar mais em detalhe as soluções da equação de Schrödinger, quais as características da equação, etc. Principalmente, eu vou determinar a equação de Schrödinger independente do tempo. Na aula passada, a gente obteve a dependente do tempo. Hoje eu vou analisar a dependente do tempo e também dar a interpretação para a função de onda, né? A gente comentou, né, que o próprio Schrödinger acreditava que a função de onda poderia ter uma interpretação física realística, né? Mas o problema é que a função de onda, por exemplo, no caso da partícula livre, já temos esse problema, né? A função de onda pode ser uma função complexa, né? Ou seja, com parte real e imaginária, e da interpretação para isso der uma certa complicação. Tem toda uma linha de pesquisa do Schrödinger e outros pesquisadores como Bohm, né, que vão tentar ainda dar uma interpretação realística para a função de onda, que eu comentei com vocês que é a interpretação da onda piloto, né, ou onda guia. Mas o que a gente vai aprender aqui, na verdade, é a interpretação canônica, né, da chamada Escola de Copenhague, né, a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, que é advinda do Max Born, né, em 26. Bom, o que eu preparei para a aula, então, é só um pouquinho a revisão geral da equação de Schrödinger independente do tempo, que a gente viu na aula passada, e vou motivar como é que o Born construiu a interpretação probabilística para a função de onda, né? Depois eu vou discutir um pouquinho com vocês que a equação de Schrödinger, dependente do tempo, no final das contas, ela pode ser interpretada como uma equação de continuidade. Eu posso construir, na verdade, uma equação da continuidade, né, e interpretar quais são os termos nessa equação de continuidade. Lembrando que a equação de continuidade, tipicamente, historicamente, está associada com dinâmica de fluidos, né? A gente vai fazer a conexão entre o módulo quadrado da função de onda e as quantidades associadas ao fluido, a corrente, fluxo, etc. E depois vamos analisar a equação de Schrödinger independente do tempo, que vai acontecer para sistemas conservativos onde a energia potencial, né, não depende explicitamente do tempo, e a gente sabe que nesses casos, em mecânica clássica, a EMEC é conservada, né? Nesse caso, a solução simplifica um pouco, né? A gente vai separar a parte temporal da parte espacial da função de onda, né? Então, voltando ainda na equação de Schrödinger, dependente do tempo que a gente viu na aula passada, que é esta expressão aqui, né? Eu até construí ela heuristicamente, mas depois eu escrevi a versão do Schrödinger para partículas não relativísticas, né? Isso é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Parcial, mas as derivadas temporais e espaciais estão em ordens diferentes. Primeira ordem no tempo, segunda ordem espacial, né? E esse tipo de equação de onda aqui, ela é linear, porque eu não tenho nenhum termo não linear nas derivadas ou na própria variável, né, na variável dependente que é a psi, né? Então, é uma equação linear, ela é homogênea, né, porque o termo constante, entre aspas, aqui, ele é nulo, né? Se eu passar toda essa tralha para o lado esquerdo aqui, eu vou ter um EDP, né? Onde o termo constante, termo constante, né? Que é o termo que é associado com as variáveis independentes, que são posição e o tempo, que não aparecem aqui explicitamente, né? Vai ser zero. Então, ela é uma equação diferencial linear e homogênea, e é claro, isso vai ter consequências para as propriedades das soluções, né? Por exemplo, se eu tenho uma equação que é linear, vai funcionar para esse tipo de função de onda o princípio da superposição, né? Então, o princípio da superposição, ou seja, se eu tenho duas soluções particulares da equação de Schrödinger, a soma dessas duas soluções particulares também é uma solução da equação de Schrödinger. Isso acontece por causa que a equação é linear.
como eu estava falando para vocês, como ela é um pouquinho mais complicada que uma equação diferencial ordinária, né? Ela é parcial e em duas variáveis, na posição e no tempo. Na posição é de segunda ordem, mas no tempo é de primeira ordem. Aqui não basta condições iniciais. Até basta para a condição inicial no tempo, se eu sei a função de onda, e em tempo igual a zero, num certo instante de tempo, isso me dá uma condição inicial para a parte temporal, mas eu vou precisar condições de contorno, pelo menos duas, né? Duas condições de contorno para a parte espacial, para eu poder ter uma solução única para a equação de Schrödinger, né? dado o potencial, né? Certo? A condição de contorno basicamente é o valor da função e da sua derivada primeira, né? Em algum ponto do espaço. Certo? A gente vai ver isso especificamente como resolver a equação de Schrödinger, mas basicamente a equação de contorno, né? As equações de contorno são isso. Né? O valor da função é a sua derivada em algum ponto espacial e, claro, uma condição inicial para o tempo. Com isso eu tenho soluções únicas para as funções de onda que são solução da equação de Schrödinger. Né? Lembrando só, para resumir a aula passada, algumas coisas importantes, a gente mostrou que no caso da equação de onda, né, a gente mostrou explicitamente que o momento e a energia, né, o P e o E, podem ser encarados aqui na versão ondulatória da descrição da partícula, né, via uma equação de onda de Schrödinger. Eles podem ser encarados como operadores diferenciais, no caso do momento linear está associado com um operador diferencial espacial, a menos o menos e H cortado, né? E a energia, que a gente chama de hamiltoniana em mecânica clássica, né, EMEC, né? Para sistemas conservativos, está associado com um operador diferencial temporal a menos do IH cortado. Isso a gente mostrou explicitamente na aula passada, quando eu aplico esses operadores sobre a função de onda, por exemplo, a função de onda da partícula livre, que é uma onda plana. Certo? Escrevendo em termos de operadores, eu posso escrever de maneira compacta a equação de Schrödinger, né? Desta forma, porque aqui do lado esquerdo tem a operação de derivada temporal na psi, isso é o operador hamiltoniano que faz isso, né? Ó, exatamente, eu tenho o operador hamiltoniano operando sobre a psi, e no lado direito, aqui eu tenho o quadrado do P-chapéu, né? Se eu tomar o quadrado do P-chapéu, eu vou ter menos H cortado ao quadrado, e uma derivação de ordem 2, né, segunda ordem espacial. Então aqui eu tenho P quadrado, que é esse termo aqui, claro, a menos da massa, né, 2m. Mas basicamente eu tenho o P chapéu quadrado, o operador momento ao quadrado, operando sobre a função. E claro, a energia potencial, né, que ele poderia, no caso bem geral, aqui eu estou botando X, mas ela pode depender também explicitamente do tempo, né, mas aí, claro, não é um sistema conservativo. Mas, a princípio, poderia ter dependência temporal também aqui na energia potencial. Né? Aqui eu só vou falar uma coisa geral, não precisa, a gente não precisa ir tão fundo assim, mas a gente já viu que o momento, energia, que são observáveis físicos, né, reais, aqui na versão ondulatória podem ser encarados como operadores diferenciais. Né? Na mecânica quântica usual, né, na canônica, qualquer observável vai ser representado né, por operadores. E operadores com uma propriedade particular, que é o operador hermitiano. Tá? Então, por exemplo, a posição em mecânica quântica também é um operador, porque ele é uma quantidade mensurável, que nem um momento. Né? É só para, pelo menos uma vez na vida, vocês lembrarem que qualquer quantidade física, qualquer observável físico, em mecânica quântica são representados por operadores, e esses operadores são hermitianos. Né? Ou seja, hermitiano tem a ver com como é que eles se comportam sobre... Eles são invariantes sobre conjugação hermitiana. Como a gente não vai ver a mecânica matricial do Heisler e do Jordan Bohr, ficamos por aqui, né? Mas eu mostrei pelo menos para vocês que realmente o momento e a energia, a gente pode encarar eles como operadores, e eu estou escrevendo de maneira compacta, né? Uma outra maneira de escrever a equação de Schrödinger dependente do tempo. Né? Agora vamos andar para a questão, vamos encaminhar a questão da interpretação da função de onda, né? Eu já comentei na aula passada que quem deu essa interpretação para a função de onda, na verdade, o módulo quadrado da função de onda foi o Born, Max Born, em 1926, né? Mas o Born, ele mesmo, se vocês acessaram as lectures, né, as aulas do Prêmio Nobel, ele fala, conta, narra
historicamente, como é que ele chegou na interpretação probabilística, né? Que hoje a gente chama de regras de Born, né? Mas ele mostra que ele utilizou argumentos do Einstein, né? Para fazer essa interpretação probabilística da função de onda. E não a função de onda em si, que inclusive pode ser uma função complexa, né? Então, a ideia do Born é lembrar que o Einstein tratou a radiação eletromagnética, usando, claro, dualidade onda-partícula, né, como partículas, né? E as partículas são descritas pelos fótons, e a gente pode, inclusive, enunciar o número de fótons que estão associados com uma determinada intensidade de radiação. Né? Então, vamos voltar um pouquinho ao Einstein, depois vemos como o Einstein interpreta probabilisticamente a dualidade onda-partícula no caso da radiação, fóton, né? E como o Born vai fazer essa abordagem similar ao Einstein. Ele fala explicitamente na Dommel Lecture que ele se inspirou no artigo do Einstein do efeito fotoelétrico. Né? O Einstein discute a intensidade da radiação em termos do número de fótons. Né? E dá uma interpretação probabilística naquele artigo de 1905. Então, a ideia aqui é que tanto a radiação quanto a matéria, a gente já viu que ela se comporta em alguns casos como corpuscular, de outra forma como onda, né, onda ondulatória, mas lembrando que para um determinado experimento, ou seja, para um determinado evento físico, a gente está analisando o caráter onda-partícula tanto da radiação quanto da matéria, esses dois aspectos, né, ondulatório e corpuscular, não se revelam ao mesmo tempo, né, ou é corpuscular ou é ondulatório para descrever aquele tipo de experimento, né. Basicamente, quando a radiação, né, eu até estou falando especificamente da radiação, porque eu estou falando da teoria do Einstein, dualidade onda-partícula para fótons, né, radiação fótons. Né. A radiação, quando ela é detectada por interação, que é o caso do caso do efeito fotoelétrico do Compton, né, eu tenho interação da radiação com a matéria, né, ela se comporta de modo localizado, né, e se comporta como partícula, que é o caso do fóton, tanto no efeito fotoelétrico quanto no efeito Compton, na interação da radiação com a matéria, aí advém um caráter corpuscular que funciona, né? Descreve corretamente o experimento, né? Se eu tenho, então, radiação livre, ou seja, não está interagindo especificamente com a matéria, aí ela está deslocalizada, a radiação, né? E ela vai se comportar como onda, como é usual classicamente, né? E aí a gente vai poder fazer os fenômenos de difração correspondentes, quando passa por fendas, né? Fenda dupla, fenda simples, o experimento de Young para luz, né, monocromática incidindo sobre fendas, a gente vê todo o fenômeno ondulatório, que é quando a onda está deslocalizada, a radiação magnética está deslocalizada e não está interagindo especificamente com a matéria. Então a gente tem esses dois comportamentos dependendo de como é que a interação da radiação se dá com a matéria, ou se ela está livre. Isso é bem entendido no princípio de complementariedade do Bohr. Então, o Bohr enunciou um outro. A gente sabe o princípio quando a gente estava analisando no modelo do Bohr a relação, né, do limite dos grandes números quânticos, né? Ele também enunciou esse outro princípio que é da complementaridade, que o modelo corpuscular e ondulatório eles são complementares, mas eles não são contraditórios, né? Para eles não serem contraditórios, né? Então, um evento que está sendo, eu estou verificando o caráter corpuscular da matéria e eu vou tentar explicar ele pela sua versão ondulatória, eu tenho problemas de paradoxo, né? Então, para não mover o paradoxo na interpretação na dualidade, a gente tem que dar uma interpretação probabilística. Isso foi o Einstein que pela primeira vez introduziu, né? A introdução, mas o Bohr já tinha enunciado que os dois aspectos são complementares, não são contraditórios. Claro que eu tenho que ter um contexto onde eu consigo fazer uma explicação unificada dos dois fenômenos. Né? Então, para unificar essas duas dimensões, o Einstein utilizou então uma interpretação probabilística para a dualidade radiação-fóton, né? Dualidade onda-matéria. Né? Essa interpretação probabilística, então, foi feita naquele paper do efeito fotoelétrico, em 1905, não lembro, mas eu acho que eu deixei o link para vocês do paper original. Tradução, né? Quem é alemão original, mas a tradução em inglês, acho que é conhecida.
Lá ele faz essa interpretação para a radiação, na verdade, a intensidade da radiação, escrita em termos da número de fótons, né? Então, como é que o Einstein trata a questão da radiação e os seus dois aspectos, né? Ondulatório, clássico e partícula, no caso do fóton, né? No caso ondulatório clássico, né, a intensidade da radiação eletromagnética quando ela está livre, né, que é o I, né, energia por unidade de área, por unidade de tempo, transportada pela radiação eletromagnética no vácuo, né, por exemplo. No modelo, então, usual, que é o ondulatório, né, a radiação livre, né, ela é escrita, a intensidade no eletromagnetismo clássico, a intensidade é escrita como o módulo do valor médio, perdão, o valor médio do módulo do vetor de Poynting S, lá da física 3, né. Só para lembrar o que é o vetor de Poynting, né, ele é 1 sobre μ0, μ0 é aquela constante, né, associada à permissividade magnética, né, e o produto vetorial EB, né. Lembrando que no caso do campo, no caso do campo eletromagnético associado com as ondas eletromagnéticas no vácuo, né, o campo E e o campo B são perpendiculares entre si, né, e o módulo desses campos estão relacionados pela constante C. Então são duas particularidades relativas aos campos eletromagnéticos associados à radiação, né, a radiação eletromagnética livre, né. São campos perpendiculares, né, e são oscilatórios, mas perpendiculares entre si, né, e o módulo dos campos são relacionados pela constante C, né, necessariamente, né, porque ambos obedecem à equação de onda, etc. Né. Mas no caso clássico, então, do eletromagnetismo clássico, a intensidade é dada, então, pelo valor médio do módulo desse vetor de Poynting, que está aqui escrito explicitamente, na intensidade clássica, é o valor médio do módulo do vetor de Poynting. O vetor de Poynting, como eu falei para vocês, é 1 sobre μ0, o produto vetorial EB, né? Então aqui eu tomo o módulo. Como eles são perpendiculares, esse módulo aqui é basicamente o produto dos módulos dos dois campos, né? Do campo E e do campo B. E eu posso escrever, por exemplo, em termos de algum deles, né? Como eu sei que o B e o E, seus módulos, estão relacionados por C, eu, por exemplo, posso escrever a intensidade escrita explicitamente em termos do módulo quadrado do campo elétrico, por exemplo. Podia ser do módulo quadrado do campo B, né? Mas aqui eu estou com o campo elétrico que é mais típico nosso. Então, a intensidade clássica está associada basicamente com o valor médio do módulo quadrado do campo elétrico, né, para esta radiação, né. A intensidade, no caso do fóton, tem outra interpretação, do ponto de vista de fóton corpuscular, né, na teoria do Einstein, para o efeito fotoelétrico, né. Lá, a intensidade da radiação tem que ver como o número de fótons, né, associado com aquela frequência, né. Então, se eu tenho uma determinada frequência da radiação associada, quando eu vou para a versão corpuscular, cada pacote, né, associado com aquela frequência tem uma energia Hν, né, e claro, associada a essa energia Hν, eu tenho um conjunto grande de fótons, né, pode ser grande ou pequeno, a gente viu até qual é que é o comportamento do número médio de fótons com a frequência, né, mas eu tenho um número de fótons por unidade de área, por unidade de tempo, né, associado com esta radiação na versão corpuscular, né. Então eu consigo escrever intensidade, lembrando que intensidade é energia por unidade de área por unidade de tempo, né. Então aqui a energia está na forma do Hν, né, na forma da frequência, e o fluxo vai ser dado em termos do número de fótons, né, por unidade de área por unidade de tempo. Quando eu faço esse produto, eu vou ter então energia por unidade de área por unidade de tempo, que é a energia total, né, por unidade de área por unidade de tempo, associada aos fótons corpusculares. Essa interpretação corpuscular para o mesmo fenômeno, que é a intensidade da radiação, a luz, né? A intensidade da luz, por exemplo, lá no efeito fotoelétrico, né? Se a gente combinar essas duas interpretações, né, essas duas expressões, né, nas duas abordagens para a intensidade, a gente vê então que a intensidade da radiação nos dá que, por exemplo, o número de fótons por unidade de área, por número médio, né, do número de fótons médio por unidade de área por unidade de tempo está associado, então, com o módulo quadrado do campo elétrico. Então, tem o módulo de E quadrado, está associado com o número de fótons por unidade de tempo. Certo? Significa que onde eu tenho regiões onde o campo elétrico é intenso, mais intenso, eu tenho, claro, um número de fótons por médio, né, por unidade de área por unidade de tempo maior ali, e vice-versa, né? Se eu tenho um campo elétrico mais fraco, eu tenho um menor número de fótons por unidade de área por unidade de tempo. Então, acho que eu estou combinando as duas, a versão ondulatória clássica com
com a corpuscular via fóton, né, e eu consigo uma relação entre o número de fótons e o quadrado do campo elétrico. O número de fótons está associado com a versão corpuscular e o campo elétrico está associado com uma versão clássica de onda eletromagnética. Né? Agora, com relativo às intensidades do campo, eu já falei que a relação é direta, né, entre o número de fótons médio com o módulo do campo elétrico. Né? Agora, por exemplo, se eu for analisar explicitamente o espectro, não, né? A intensidade da radiação medida, né, no anteparo, quando eu estou fazendo o experimento do dupla fenda de Young. Né? Então, passo radiação eletromagnética livre, por exemplo, luz monocromática, através de uma fenda dupla e vejo os padrões de interferência. Aqui está a figura no anteparo, o que eu vejo, né? Os padrões de claro e escuro. O claro está associado com máximos na intensidade da radiação que está chegando nesse anteparo. Né? Na forma gráfica está aqui em cima, né? Esse padrão de interferência, esse padrão de franjas claro e escuro, estão associados com os diversos picos, né? Da intensidade da radiação versus ângulo de chegada, né? Relativo ao valor central. Né? No caso aqui, se eu estou interpretando meus picos, né? As intensidades máximas da intensidade da radiação que está chegando no anteparo, aqui no caso da interpretação ondulatória, os picos estão associados com maior intensidade do campo E. Né? Na versão ondulatória, então, automaticamente está associado ao maior número de fótons chegando nessa região espacial. Né? Então, combinando essas duas interpretações, a clássica e a ondulatória, eu consigo fazer uma interpretação clara, probabilística, para os máximos aqui da interferência da onda monocromática no experimento de dupla fenda do Young. Né? Certo? Então, como o E quadrado é proporcional ao número de fótons, por unidade diária, unidade de tempo chegando no anteparo, né? A gente conclui que o E quadrado está relacionado é proporcional, né? A probabilidade P de um fóton atingir um determinado ponto aqui no anteparo. Né? Então, aqui eu consigo relacionar uma probabilidade de um fóton atingir um determinado ponto do anteparo se eu conheço a intensidade do módulo quadrado do campo elétrico associado. Né? Então, aqui, basicamente, o Einstein está dando uma interpretação probabilística, que é número de fótons, probabilidade de chegada, número de fótons no anteparo, né, com o módulo quadrado do campo elétrico. A gente sabe que campos elétricos mais intensos vão me dar um número de fótons maior, e, obviamente, eu tenho probabilidade maior de chegar naquele ponto se o campo é mais intenso. Essa é a interpretação do Einstein, né, essa interpretação probabilística do número de fótons chegando numa determinada região espacial, né, em um determinado tempo. Né. A probabilidade é proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado. O Born vai se inspirar nessa interpretação probabilística do Einstein, que na verdade o Einstein está fazendo uma interpretação probabilística para dualidade onda-partícula no caso da radiação eletromagnética. Né? Na sua versão ondulatória, ele consegue combinar as duas, ondulatória e corpuscular, e obter uma interpretação probabilística para a chegada dos fótons numa certa região espacial. Né? No caso do Born, ele vai fazer o contrário, né? Ele vai analisar a questão da dualidade onda-partícula no caso na matéria que a gente está representando agora por ondas. É o inverso do caso do Einstein. Né? A gente tem a onda clássica, cuja intensidade é proporcional ao E quadrado, mas também é proporcional no caso ondulatório, no caso corpuscular, com o número de fótons médio. Né? Então o Born vai fazer o contrário. Né? Se a gente conhece a função de onda associada com a descrição ondulatória da matéria, né? Ele vai tentar, então, dar uma interpretação, usando o argumento do Einstein, para o significado da psi, né? Da função de onda. Como é que ele faz isso? Né? Lembra que o campo elétrico, no caso clássico, ele obedece à equação de onda clássica. Né? A gente até mostrou na aula passada, né?
que o campo E e o B obedecem uma equação de onda clássica que a gente analisou na aula passada, né? E aquela onda clássica para o E, depois a gente consegue interpretar a intensidade da radiação via a probabilidade de chegada de fótons numa certa região espacial no modelo do Einstein. No caso aqui, o Bohr vai dar a mesma interpretação probabilística, não para o E, que obedece à equação de onda clássica, mas a mesma interpretação probabilística que o Einstein deu para o E para o caso da psi, né? Porque lembra, a função de onda psi obedece uma equação de onda, não é clássica, né? A equação de onda particular, que é a equação de onda de Schrödinger, né? Então, a psi faz o papel do E clássico na radiação eletromagnética, né? E aí ele vai fazer a interpretação probabilística de quanto é que é a psi em termos de uma interpretação probabilística, ou seja, a probabilidade de encontrar a partícula que está sendo descrita por uma onda, né? Que obedece a equação de Schrödinger, de ela estar numa região espacial bem definida, uma certa posição espacial definida num certo tempo t, né? Então, com analogia com a ideia do Einstein, né, ele então o Born concluiu, né, que a probabilidade de se encontrar uma partícula numa determinada região do espaço, que tem volume infinitesimal dV, então aqui eu estou com a probabilidade de encontrar partícula numa região espacial pequena, né, infinitesimal, num tempo específico, né, ela vai ser proporcional a função de onda módulo quadrado. Exatamente como no caso do Einstein, a probabilidade de chegada do fóton numa região espacial está associada com o módulo quadrado de E. Agora o Born está associando que a probabilidade de encontrar partícula numa região espacial, se ela está sendo descrita por uma onda, né, deve ser igual ao psi quadrado, porque o psi está fazendo o papel do E e do B no caso da equação de onda clássica, né? Então, o Born então, vai associar uma probabilidade, uma interpretação probabilística a esta quantidade aqui, por analogia completa com o caso einsteiniano, né? Certo? No caso unidimensional, aqui eu estou colocando a função de onda dependendo do vetor posição, né? Então, a função de onda, no caso geral, depende das três coordenadas, né, cartesianas e do tempo. Mas aqui, em geral, a gente está só fazendo o caso dimensional, né? Então, no caso dimensional, aqui a função de onda vai depender só da coordenada x, né? E aí a gente pode, então, encontrar quanto é que é a probabilidade diferencial, né? O dp. Tá aqui o dp, né? O dp, então, é a função de onda módulo quadrado, dx, né? Ou a função de onda quadrado eu estou chamando de p de x, para isso dar uma interpretação de densidade de probabilidade, né? Então, aqui a diferencial dp está associado com o módulo quadrado da função de onda e o volume do espaço de coordenadas, que no caso aqui, como o caso 1D, não é um volume, mas é só um comprimento espacial unidimensional, né? Então, o meu P aqui, que é o psi quadrado, né, que é o psi estrela psi, basicamente você consegue ver aqui que ele é a derivada da probabilidade relativa à posição, né, a taxa de variação espacial da probabilidade de encontrar partícula numa região espacial num tempo t, né. Basicamente, essa interpretação do Bohr, a ideia asteniana, né. Um módulo quadrado que faz o papel do E2, módulo do E2, tem interpretação de probabilidade de encontrar partícula, né, numa certa região do espaço, né, para um tempo específico. Vocês conseguem ver que o psi quadrado, o módulo quadrado de psi, ela é uma densidade de probabilidade. Por que ela é uma densidade de probabilidade? Porque ela não é uma probabilidade, né? Tá aqui, ó, o P, que é a psi quadrado, né, é probabilidade por unidade de comprimento, nesse caso aqui, né? Mas seria, no caso 3D, probabilidade por unidade de volume espacial. Né? Então, ela é uma densidade no sentido que ela é a densidade de probabilidade relativa ao espaço, né? Probabilidade por unidade de comprimento aqui, ou probabilidade por unidade de volume, no caso 3D, né? Por isso que ela é uma densidade que tem densidade de massa, né? Massa por unidade de volume, ou densidade de qualquer outra coisa, mas de massa é a mais simples, né? Massa por unidade de volume, aqui tem probabilidade por unidade de volume. Então, o psi quadrado não é probabilidade, exatamente. Ela é uma densidade de probabilidade. Obviamente, quando eu integro essa densidade dentro de uma região espacial finita, claro, aí eu tenho a probabilidade de encontrar a partícula nesta região espacial finita.
Mas a própria psi não é uma probabilidade. Ela é uma densidade de probabilidade. Probabilidade por unidade de volume espacial. Claro que no caso aqui 1D é probabilidade por unidade de comprimento, né, espacial. Mas igual, a interpretação probabilística do Born é essa, né? A psi quadrado descreve, né, uma função de distribuição de probabilidade que está associada com a probabilidade de encontrar a partícula numa certa região espacial, né, localizada. Aqui eu estou falando uma frase crucial para nós quando a gente for calcular valores médios de observáveis, né? A psi quadrado, que é uma densidade de probabilidade, né? Ela pode ser encarada como uma função de distribuição de probabilidade, como a gente estava analisando no início do nosso semestre, quando a gente estava considerando o modelo de Maxwell-Boltzmann, por exemplo, né? Onde o Maxwell construiu uma função de distribuição de probabilidade que descreve as partículas num gás, né? As velocidades das partículas num gás, ou a energia, e o Boltzmann generalizou isso para partículas sujeito a campos externos conservativos, né? Que é a função de distribuição de probabilidade de Maxwell-Boltzmann. Aqui, no caso da mecânica quântica, a função de onda ao quadrado, módulo quadrado da função de onda, vai desempenhar um papel de função de distribuição de probabilidade também. E com isso, se isso é verdade, né, se ela desempenha um papel de uma função de distribuição de probabilidade, que é o psi estrela psi, né, a gente consegue calcular médias, né, porque se vocês lembrarem lá no início do semestre, a gente conseguia calcular a energia cinética média, velocidade média, etc. Se a gente sabia a função de distribuição de probabilidade associada com as velocidades ou energias da partícula clássica. Aqui é a mesma coisa. Se a psi quadrado é função de distribuição, aí eu consigo calcular valores médios de quantidades físicas, que eu estou chamando genericamente de O, né? O de observável, que depende explicitamente da posição, né? Como eu vou ter que fazer integrações para calcular médias, né? As integrações têm que ser explícitas na posição, né? Então, os observáveis que dependem explicitamente de x, da posição, eu consigo calcular os valores médios deles, né? Aqui em mecânica quântica tem palavras-chave, né? Valor médio de uma quantidade física aqui em mecânica quântica é chamado valor esperado do observável, né? Na verdade, o valor esperado é o nome em probabilidade estatística, né, para média, né? Mas aqui a gente está usando explicitamente o significado estatístico, né? Mas o valor esperado, né, os valores médios desses observáveis, né? Então, toda vez que a gente falar de valor esperado, a gente está falando de médias, né, dos observáveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho um observável O que depende explicitamente de x, se a psi é uma função de distribuição de probabilidade, aqui eu separei o psi estrela do psi, mas aqui é psi 2, né? A gente faz, então, um sanduíche desse observável que eu quero calcular a média, né? Claro, desde que ele dependa de x, né? Ensanduícho ela, faço um sanduíche dela com a psi estrela e a psi, e integro, né, sobre toda a região espacial dx, isso me dá o valor médio do observável O. Ou seja, se eu integrar o O, pesado pela função de distribuição de probabilidade que é dada pelo módulo quadrado da função de onda, sobre toda a região espacial, né? Isso me dá o valor médio de O. Se eu quiser calcular o valor médio de O2 também, do O quadrado, né, o quadrado dessa quantidade, eu posso fazer, mesma coisa, o cálculo de média a partir de funções de distribuição de probabilidade, né? Então aqui está ensanduichado com a psi estrela psi, o quadrado do observável O ao quadrado e assim por diante. Na verdade, qualquer potência a gente pode calcular via médias, né? Por exemplo, lá quando a gente viu o Maxwell-Boltzmann, a gente calculou a média da velocidade ao quadrado, a média da energia cinética, que depende da média de V2, né? Aqui é a mesma coisa, qualquer observável físico, energia cinética, energia potencial, posição, momento, etc., vai ser calculado via valor esperado estatístico, né? Onde a função de distribuição de probabilidade é o módulo quadrado da função de onda, né? Se eu conheço médias, eu consigo calcular desvios padrões associados com esses observáveis, né? Também quantidades em probabilidade estatística, né? Desvio padrão, que em geral em probabilidade estatística é chamado de sigma, né? Desvio padrão uma quantidade física O. Na aula passada, nas outras aulas anteriores, no princípio de incerteza de Heisenberg, a gente estava usando delta, né?
Mas a incerteza na medida de O basicamente é o desvio padrão associado a essa medida, né? Ou seja, o desvio padrão é uma medida de dispersão em torno das medidas, né, em torno do valor médio. Mas o desvio padrão em estatística, que vai dar incerteza na medida daquele observável, né, em torno do valor médio, a gente sabe que é escrito em termos de duas médias, né? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada dessa diferença dessas duas médias aqui, né? A média de O2, o quadrado do observável, o valor médio do quadrado do observável, menos a média do observável ao quadrado. Então, eu preciso calcular duas médias, uma do observável e do seu quadrado, para obter o desvio associado com as medidas para esse observável. Então, eu posso calcular, por exemplo, desvio padrão associado ou incerteza associada à posição, ao momento, a gente já vai ver daqui a pouco, a medida da energia potencial, a energia cinética e assim por diante. Então, por exemplo, um caso típico de observável, onde já temos a dependência espacial explícita, né, é o caso da energia potencial. A energia potencial, ela pode depender da posição e do tempo, tá, explicitamente, né? Mas está claro aqui que a U é um observável que eu consigo calcular esses sanduíches aqui de maneira já trivial, porque a U já está escrita em termos de X, né? Explicitamente eu faço as integrações para calcular a energia potencial média e a sua incerteza, né? A partir de médias, dessa maneira. No caso do momento linear, aí tem um problema, né? Que eu já vou discutir claramente com vocês porque que é um problema calcular valores médios do momento aqui em mecânica quântica, porque a gente vai ter que fazer um contorno aí num problema que é como o momento e a posição, estão relacionados pelo princípio de incerteza de Heisenberg, né? Se eu sei precisamente uma, eu não sei quase nada sobre a outra, isso vai me dar um problema quando eu for calcular aqui o valor médio do momento, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve esse problema do ponto de vista da transição clássico para quântico, né? Logo. Mas, igual, a maneira de calcular o valor médio do observável vai fazer isso. É o sanduíche do observável com a função de onda psi-estrela psi. Aqui eu vou fazer um exemplo para a posição, né? Então, meu observável aqui de interesse é a posição X da partícula, né? Especificamente para a partícula livre que está confinada, que foi um dos casos que a gente viu na aula passada, ou retrasada, mas na aula passada a gente analisou também, né? É uma partícula livre, mas ela está livre para viver numa região espacial que é x entre menos L sobre 2 e L sobre 2, ou seja, ela está confinada a viver livre dentro de uma região espacial unidimensional de tamanho L, né? Finita, né? Até a gente viu na aula retrasada, né? As consequências da mecânica quântica usando o princípio de incerteza de Heisenberg, a consequência para o valor médio, né, da energia dessa partícula, né? O valor médio não é zero, tem um mínimo, né, que está associado com o inverso do tamanho espacial, né, da região de confinamento, né? A gente mostrou isso explicitamente. Mas aqui, então, eu quero analisar qual é que é o valor médio da posição e da posição ao quadrado, e obviamente depois eu vou calcular a incerteza na medida da posição, para essa partícula livre que está confinada, então, dentro dessa região espacial finita. Ou seja, a partícula pode realizar movimento dentro dessa região, e, obviamente, ela nunca vai ser encontrada fora. Então, se eu estou falando de função de onda ou probabilidade de encontrar a partícula fora dessa região, ela é zero sempre. Significa que o psi quadrado é zero fora desta região se eu usar a interpretação probabilística do Bohr, né? A probabilidade de encontrar a partícula fora dessa região espacial, né? Depois a gente vai ter que falar com cuidado isso aqui, né? Se o poço é infinito ou é finito, mas anyway. Em geral é zero fora dessa região espacial, a probabilidade de encontrar ou é muito pequena comparada com a do miolinho aqui, né? Mas a gente já sabe como tratar isso. Partícula livre, a gente sabe que a solução da equação de Schrödinger é uma onda plana, né? Onde o sinal do K que dá a direção de movimento, né? Dá o sinal do momento linear, ou seja, dá a direção de movimento dessa onda plana representando a partícula livre que está dentro dessa região espacial, né? No caso particular de onda plana, quando eu calculo psi quadrado, módulo quadrado de psi, né, que é psi estrela,
O psi-estrela aqui vai só trocar o sinal do i, né? Quando é uma função complexa, né? Este t vai se trocar de sinal quando eu calculo o psi. Então, quando eu faço ela vezes o conjugado complexo dela, né? O que eu vou obter é que eu tenho um cancelamento dos expoentes, né? Um tem sinal mais e outro sinal menos, né? Na soma dos expoentes das duas exponenciais, né? E o que sobra, no final das contas, como psi quadrado para a onda plana, é basicamente só o módulo quadrado da constante normalização aqui, né? O A. O A é a constante de normalização. Então, no caso da onda plana é bem simples, o psi quadrado é uma constante, né? É uma constante valendo o módulo de A2, onde A é a normalização da onda plana, né? Aqui, na região espacial, eu ainda vou determinar, já falar mais uma coisa sobre a função de onda, né? Vou determinar A explicitamente, né? Em termos do tamanho da região espacial onde a partícula está vivendo, né? Lembra, se a psi quadrado, módulo quadrado de psi, é uma função de distribuição de probabilidade, se eu integrar sobre toda a região espacial, né? Ou seja, se integrar de x de menos infinito até mais infinito, integrar sobre todas as coordenadas x de uma função de distribuição de probabilidade em x, isso tem que dar 1, né? Probabilidade total 1, né? Se ela é uma função de distribuição de probabilidade, ela tem que obedecer esta condição, que é a condição de normalização, que a gente chama, né? A condição de normalização aqui na equação de Schrödinger tem a ver com a probabilidade total de encontrar partícula em toda a região espacial é igual à unidade, né? Eu vou usar a condição de normalização, a probabilidade total, né, global igual a 1, para determinar quanto é que é o A, né, a constante de normalização da onda plana. Então, como vou fazer essa conta aqui exatamente como está aqui, né? Claro que eu já conversei com vocês que a função de onda é só não nula dentro da região espacial, é zero fora, então significa que eu não preciso colocar menos infinito até infinito, eu só preciso colocar onde ela é não nula, né? Que é a região em x entre menos L sobre 2 e L sobre 2. Fora dessa região, o psi quadrado é zero por interpretação probabilística do Bohr, né? Ou muito próximo de zero, né? Irrelevante relativo ao valor da função de onda ao quadrado dentro da região, né? De tamanho. Então aqui eu já coloquei os limites de integração, é um limite de integração simétrico, né? Já sei quanto é que é o psi quadrado, é modo de A2, que é uma constante, então isso não vai fazer parte da integração, né? Então a integração vai ser a integração em dx nesses limites simétricos. Isso é igual a 1 pela condição de normalização da função de onda, né? A probabilidade total tem que ser 1. Com isso eu consigo obter quanto é que é A, né? Então, para uma partícula confinada dentro de uma região espacial de tamanho L dimensional, a constante de normalização para onda plana é 1 sobre raiz quadrada do tamanho da região espacial finita unidimensional. Bom, agora que já sabemos tudo sobre a função de onda plana, sua normalização, etc. Agora a gente vai calcular os valores esperados da posição da partícula dentro dessa região, certo? Vamos começar então com o valor esperado da posição. Isso é a posição média, né? Posição média de uma partícula livre dentro dessa região espacial. Cálculo de médias, né? Cálculo de médias é a quantidade que eu quero fazer a média, que é o x, pesado pela função de distribuição de probabilidade, que é a função de onda ao quadrado, e integrado na região espacial em questão. No caso aqui é a região simétrica, né? Colocamos o valor do psi2, que é A2, né? Módulo de A2. A2 a gente sabe que vale 1 sobre L, né? O módulo quadrado é 1 sobre L. Já coloco aqui o valor. Basicamente, então, vou ter que integrar x, né, nesse intervalo simétrico. Isso é zero, não preciso nem fazer a conta, isso é zero, né? Toda vez que a gente tem uma função ímpar integrada em limites de integrações simétricos, que é o caso aqui, né? Simétricos, mais ou menos L sobre 2, né? E aqui a função que eu estou integrando é ímpar, é uma constante multiplicada por x. X vezes uma constante é uma função ímpar, né? Então aqui eu estou integrando uma função ímpar num intervalo de integração simétrico. Isso sempre vai ser zero, essa integração. Então, a posição média aqui, né, o valor médio da posição, o valor médio de x, é zero. E mecânica clássica é também, né? Eu conversei com vocês antes, né? Na aula passada, né, a partícula tem igual probabilidade de ir para a esquerda e para a direita, né, se ela está livre. O momento é sempre o mesmo módulo, né? Se a probabilidade é 50% dela ir para a direita e para a esquerda, o valor médio da posição resulta em zero, né? A mesma coisa para o momento linear, né?
E como a gente fez isso físico com as mãos, né? A gente mostrou que a posição média para a partícula livre tem que ser zero mesmo, né? Que as probabilidades dela ir para a esquerda para a direita no seu movimento livre são equiprováveis. Né? A mesma coisa para calcular o valor do esperado da posição ao quadrado. Eu estou fazendo isso porque eu quero calcular a incerteza, né? Então por isso que eu preciso calcular o valor médio do x ao quadrado, né? Então, o valor médio do x ao quadrado é o mesmo procedimento para cálculo de médias, né? Eu quero calcular x2 pesado pela função de distribuição de probabilidade, modo quadrado da função de onda, integrado, bereré. Claro, aqui a gente sabe que o psi quadrado é 1 sobre L, a dependência espacial que eu vou integrar é x2, né? Aí temos que integrar isso da x ao cubo, cara, 1 sobre L, x ao cubo sobre 3, calculados nesses limites, né? Então, tu tens L cubo com L, vai dar um L quadrado, e as constantes que aparecem aqui embaixo é o 13 e o 8 que vai aparecer aqui no resultado da integração, basicamente. Lembrando que por que eu tenho um 8? Porque eu vou ter x ao cubo sobre 3, tem um 13, mas também tem um 2 ao cubo, que é 8, né? É por isso que aparece esse 12 aqui no resultado da integração. Muito bem, então calculamos posição média e a média do quadrado da posição da partícula, no caso, se ela está numa região dimensional finita do tamanho L, né? Aí a gente pode calcular, então, a incerteza na medida da posição, seja a incerteza na medida da posição em torno do seu valor médio, que é zero, né? A gente usa a definição de desvio padrão em termos das médias, né? A média do x2 e do x. No caso, o x a gente mostrou que a média é zero. Do x2 não, né? A média é não nula, né? É L quadrado sobre 12, né? Então, tiramos a raiz quadrada desta média aqui, isso fica L por 2 raiz de 3, ou L por raiz de 12. Né? Então, aqui eu consigo calcular explicitamente só usando o fato que a partícula livre é descrita por uma onda plana, propriamente normalizada, né? E eu mostrei como é que a gente normaliza, a gente usa o fato que a probabilidade total, né, tem que ser 1. A gente consegue obter, então, a incerteza na medida da posição. Explicitamente, a incerteza é proporcional ao tamanho da região espacial, né? Ou seja, quanto maior a região espacial, maior vai ser a incerteza na medida da posição da partícula, né, também. No caso, a relação aqui com o tamanho da região espacial, né? Vejam bem que se eu estender esse L para infinito, né, ou seja, partícula completamente livre, né, sem estar numa região espacial finita, a incerteza é brutal, né? A incerteza é infinita. Eu não tenho como localizar a partícula, é totalmente deslocalizada, né? Aqui, como eu estou com uma região espacial finita, eu tenho alguma certa localização, né? A incerteza é finita e proporcional ao tamanho da região espacial onde ela está confinada. Agora eu vou analisar a questão do momento, né? Calcular o momento médio, o cálculo do momento médio ao quadrado. Como eu disse para vocês, tem um problema que vai aparecer aqui, que é este aqui. Quando eu vou calcular valores médios, como a integração tem que ser sobre x, a princípio o meu observável ele tem que estar escrito, né? Tem que depender explicitamente da posição, né? Para eu fazer a integração explícita em x na região espacial que a gente quer. Né? Então tem que ter O de x, né? Por exemplo, a energia potencial, tranquilo, esse que eu acabei de fazer, tranquilo. O observável já é uma potência de x. Né? Mas agora tem a questão do momento, né? No caso de mecânica clássica, para sistemas conservativos, aqui está a expressão da energia mecânica para sistemas conservativos, né? Eu tenho a soma da cinética, escrita em termos do momento quadrado, né? E da energia potencial, né? Energia cinética em termos do momento e a energia potencial. Claro que a EMEC para sistema conservativo é uma constante do movimento. Em mecânica clássica, eu posso isolar P como função de x explicitamente, né? Ou seja, P como função de x é basicamente a raiz quadrada de 2m, a diferença entre a EMEC, que é uma constante, e a dependência espacial da energia potencial, né? Associada com esse campo conservativo. Né? O sinal que está aqui, mais ou menos, é só a direção do momento. Mas o momento, como função de x, para um sistema conservativo em mecânica clássica, pode ser feito. Ou seja, eu posso encontrar relações bionívocas entre P e X em mecânica clássica para sistemas conservativos. Isso significa que eu posso escrever, para cada X, eu consigo calcular o valor de momento correspondente. X, sabido,
P é univocamente sabido em mecânica clássica do sistema conservativo. Mas aí tem um problema, né? Aqui, a gente está descrevendo a partícula por onda, certo? Se eu estou descrevendo ela por onda, ela tem que obedecer o princípio. As quantidades associadas com essa onda tem que obedecer o princípio de incerteza de Heidegger. Ou seja, no caso do momento da posição, o produto das incertezas tem que ser da ordem de H cortado mínimo, né? Ou seja, isso quer dizer que a gente viu, como a gente viu na aula passada, né? Que se eu sei exatamente o valor, por exemplo, da posição em mecânica quântica, ou seja, usando o princípio de incerteza de Heidegger, eu não tenho conhecimento nenhum sobre o momento. Então, se eu designar quanto é que é x exatamente, tantos metros, né? Com uma incerteza experimental pequena, eu vou ter uma incerteza brutal na medida do momento. Eu tenho desconhecimento cada vez maior do momento. Então, essa relação bionívoca entre o momento e a posição, que para isso a gente poderia calcular tranquilamente se a gente conseguisse usar a versão clássica, né, do momento em termos da posição, nós poderíamos calcular sem problema nenhum o valor médio do momento, né? E no caso aqui quântico não. Então a gente não vai poder usar essa expressão da relação bionívoca entre P e X, né? E vamos ter que fazer de outra forma, né? A gente não pode usar isso aqui, a gente não vai poder usar. Relação bionívoca entre X e T não é possível por causa do princípio de incerteza de Heidegger, né? Como é que a gente vai conseguir calcular um momento? A gente vai conseguir calcular um momento usando a versão operacional, né? A versão de operador do momento linear, né? Por quê? Porque o operador, o momento linear, na sua versão operacional, né, na versão de operador, ele é basicamente uma derivada espacial, né, sobre a função de onda. Então é assim que a gente vai fazer. Como a gente não pode usar relação bionívoca entre P e X, a gente vai calcular o valor médio do momento, que é o sanduíche do momento componente X com as funções de onda, né? A gente vai usar a versão operacional, né? A versão de operador espacial, né? De derivação espacial do momento, ou seja, o momento na versão operacional é menos IH cortado, a derivação espacial, né? Ou seja, no espaço. Com isso aí eu consigo calcular esse valor esperado, porque aí eu vou ter apenas uma derivada da função psi, né? E aí eu consigo calcular o valor esperado tanto do psi, do momento, quanto do momento ao quadrado, né? Porque eu vou usar o operador momento ao quadrado, que é menos h cortado, aí é derivada de segunda ordem espacial, né? Certo? Então é dessa maneira como a gente vai resolver o problema de cálculo de média do momento linear usando a versão operacional, né? Eu vou fazer um caso aqui, não para partícula livre, eu poderia calcular para partícula livre também, mas aqui no caso eu vou fazer o cálculo da média do momento, do seu quadrado do momento. Obviamente também a incerteza no cálculo do momento, se a função de onda tem esta forma espacial aqui, tá? Ela é uma função periódica da posição, certo? Eu posso adiantar que essa forma da função de onda está associada com a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, no caso do poço infinito, né? Poço de potencial infinito, né? Só para adiantar de onde é que vem essa expressão. Então, essa aqui corresponde a um caso físico, né? Se eu estou num potencial, um poço de potencial infinito, no caso unidimensional, a forma da função de onda, a parte espacial, realmente tem essa forma funcional periódica, né? Onde A aqui é a região espacial do tamanho do poço, né? O tamanho do poço tem largura A, né? Então, a partícula vive nessa região espacial entre 0 e A, né? X entre 0 e A. A é um valor finito, né? E aqui está a cara da função de onda associada com esse tipo de região física, né? De caso físico do potencial. Né? Mas igual, é só para fazer uma conta analítica dada uma forma específica da função de onda, periódica em x. Então eu vou calcular então o valor esperado de P e de P2 nesse caso, né? Usando, claro, a versão operacional de operador do momento. Né? Então, fora dessa região, o psi é zero, né? Ela só vive dentro dessa região espacial, com esta cara de função de onda. Né? Então, o valor esperado do momento aqui é integral, claro, vou integrar sobre toda a região espacial, que no caso é só de 0 a A, né? Porque fora dessa região, a psi quadrada é zero, né?
não ocorre a partícula fora dessa região. Aqui eu estou colocando psi estrela. Como é uma função real, psi estrela não vai fazer, é a própria função psi, né? Funções reais, o complexo conjugado não vai fazer nada, nenhuma alteração, né? Eu tenho 2 raiz de A, seno. Aqui está o operador momento, explícito em termos da derivada, e é a função, né? A função psi mesmo, né? A função psi está aqui. Aqui eu já agrupei todo mundo que são constantes, né? Aqui eu tenho uma constante que vai ser fora da integração, que é 2 sobre A, que aparece nas duas raízes, né? 2 sobre A. O menos IH cortado, claro, né? E um detalhe, aqui eu já estou fazendo nessa segunda linha, eu estou fazendo a derivada espacial, né, a derivada em x do seno. Então, a derivada do seno é cosseno, e como o argumento depende de π sobre AX, ainda tem um π sobre A que sobra, né, como resultado da derivação do seno. E sobra um cosseno aqui como resultado da derivada da psi. Derivada espacial da psi vai me dar um seno, um cosseno, perdão. Então, no final das contas, o que eu tenho para calcular é o cálculo do momento, o valor médio do momento, a menos das constantes é uma integração de 0 até A, ou seja, uma integração dentro da região espacial finita, onde a partícula vive, né? Dentro desse poço infinito. E aqui eu tenho um produto, né, de duas funções trigonométricas, né, com o mesmo argumento. Aqui é uma pena, né, porque os limites da integração não são simétricos. Se fossem, essa média dava 0, né, explicitamente, mas eu vou calcular que mesmo assim vai dar 0. Mas se fosse já simétrico, como eu tenho uma função ímpar, eu tenho um seno e um cosseno. Cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar, né? Aqui eu tenho uma função ímpar calculada num certo limite de integração. Se fosse de cara simétrico o limite, isso aqui dava 0 de cara, não precisa nem calcular, né? Aqui, como é 0 até A, eu vou calcular explicitamente para vocês, né? Qual é que é o resultado dessa integração e automaticamente quanto é que é o resultado do valor esperado do momento. Né? Bom, esse tipo de integração é bem tranquila, né? Seno cosseno, a gente tem uma função e a sua derivada, né, explicitamente. Então, eu vou chamar U, vou fazer mudança de variável, né? U é o seno, com isso, du é π sobre A cosseno dx, com isso a gente reescreve a integração produto do seno e do cosseno, né? Basicamente, isso vai dar a menos de A sobre π, vai dar uma integral de U du, né? Que dá U quadrado sobre 2, integrado, claro, sobre os limites de integração para U, né? O mínimo e o máximo. Se eu substituir U de volta, né? Então, substituir em função de x, né? E voltando com os limites iniciais, né? Que é 0 até A, eu vejo aqui que eu tenho um seno quadrado de π sobre AX calculado entre A e 0 e A, né? E em ambos os casos, né? Quando x é igual a A, eu tenho seno quadrado de π, 0, ou seja, seno quadrado de 180 graus, né? E seno de 0 também é 0. Então, em ambos os casos, a substituição dos limites de integração no resultado dessa integral é 0. Isso automaticamente me diz, então, se a integração aqui é 0 ou o momento médio é 0. Certo? Isso, de novo, na aula passada a gente fez física com as mãos e mostrou que uma partícula que está livre dentro de uma região espacial finita, né? No caso aí é entre 0 e A, né? O valor do momento também é 0. Né? A velocidade é equiprovável à velocidade ser para a esquerda ou para a direita. Mesma questão da posição média. Né? Mas aqui a gente está calculando explicitamente o valor médio a partir do conhecimento da função de onda. Né? Não é física com as mãos, tem uma autoconsistência usando a função de onda como uma função de distribuição de probabilidade. Né? O módulo quadrado da função de onda. Calculamos o P médio, então é 0 nesse caso. Vamos calcular o P2, a média do P2. Mesmo procedimento, né? No caso aqui, a gente tem que substituir a versão de operador do P quadrado, né? Que é menos H cortado derivada segunda agora. Aqui tem psi estrela psi, varia como uma função real, não tem problema com estrela. Derivamos duas vezes, então, esse seno, né? Então, a gente tem uma série de constantes aqui, você entende que tem que fatorar todas as constantes, né? Quando eu derivo o seno duas vezes, a menos das constantes, eu volto no seno, né? E troca de sinal, né? Eu derivo o seno uma vez da cosseno, eu derivo o cosseno da menos seno, então eu retiro o sinal do menos H cortado 2, fica positivo o sinal do H cortado 2. E resta uma integração a ser feita, né? Uma integração a ser feita, que é de 0 até A, do seno quadrado deste argumento. Né?
Aqui é rapidinho, né? Seno quadrado de um argumento, a gente pode fazer mudança de novo de variável, né? U é igual ao argumento ali do seno, né? Que é o π sobre ax, né? A gente tem todas as constantes. Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa mudança de variável, a gente vai ter uma integração de seno quadrado de u du, certo? O a sobre π vem da mudança de variável, né? E, claro, os limites de integração aqui mudam, né? Então, para x igual a zero, o u também é zero, né? O u mínimo vai ser zero, tá aqui. Mas quando x é igual a a, o limite superior é π, né? Então, para a em x, eu tenho π em u. A gente pode escrever, a gente sabe o resultado dessa integral indefinida, né? A integral do seno quadrado. A integral do seno quadrado é 1 meio de u menos 1 meio seno de 2u. É sabido, tabelado, a integral do seno quadrado, certo? Claro, integrado de 0 até π, né? Vocês vejam que esses dois limites de integração, tanto o 0 quanto o π, o seno de 2u é sempre zero, né? Então, basicamente, o que eu obtenho como resultado dessa integração entre 0 e π é 1 meio de π. 1 meio de π. Então, o que sobra dessa integração de 0 a π é 1 meio de π a menos das constantes. Se eu agrupar, né, todas as constantes que sobraram aí, inclusive 1 meio que vai aparecer daqui, né, 1 meio de π, perdão, 1 meio de π, sobra como o valor valor médio do P2, né, o quadrado do momento. H portado quadrado, que está aqui, né, vai sobrar um π sobre A quadrado, certo? De novo, aqui, o momento, o valor médio do momento ao quadrado vai ser inversamente proporcional ao quadrado do tamanho espacial de confinamento da partícula livre, né? Isso a gente fez também na aula passada, né? A gente já usou esse argumento, né? O valor médio do momento pode ser escrito em termos do valor quadrado da incerteza, né? E o valor quadrado da incerteza é inversamente proporcional ao quadrado da região espacial, né? Onde a partícula está presa, né? Está confinada. Então aqui eu fiz o caso onde eu sei a função de onda e consigo calcular os momentos, né, os valores médios do momento ao quadrado, a partir da sua versão de operador, né? Ou seja, eu opero espacialmente, derivadas espaciais sobre a função de onda, e isso consegue me dar o resultado para o momento. Né? Se eu quisesse calcular a incerteza do momento, para este caso aqui, né, para a partícula, a incerteza do momento basicamente é a raiz quadrada dessa criatura aqui. Né? Você lembra? A incerteza é a raiz quadrada da diferença do valor médio de P2 menos o valor médio de P ao quadrado. O valor médio de P é zero. Então, basicamente, a incerteza é a raiz quadrada dessa quantidade. Né? A incerteza, então, para essa partícula, para aquela função de onda, partícula presa nessa região, basicamente é H sobre π sobre A. Né? Ou seja, a incerteza do momento é inversamente proporcional à região espacial onde a partícula está confinada, né? E essa tamanho A é proporcional à incerteza na medida da posição da partícula. Agora o que eu vou discutir agora é o fato que se eu usar a equação de Schrödinger, eu consigo mostrar que a densidade de probabilidade associada com a função de onda, né, descrevendo a partícula na forma ondulatória, né, vai obedecer uma equação de continuidade. A equação de continuidade, historicamente, está associada com hidrodinâmica, né, dinâmica de fluidos, né, fluxo de um fluido, né, como é que é a relação entre a velocidade de deslocamento desse fluido passando por uma seção transversal, né, aonde ela está se deslocando. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que, usando a equação de Schrödinger dependente do tempo e a interpretação que a função de onda quadrada, né, módulo quadrado, é uma densidade de probabilidades, é probabilidade de volume, né, espacial, eu posso construir uma equação de continuidade para ela e dar interpretação física para essa equação de continuidade. Né? Então, como a gente estava falando, né, no Bohr, né, a gente tem o psi quadrado, o módulo quadrado de psi, que é psi estrela psi. Tem interpretação de uma densidade, aqui eu já vou usar a densidade como a gente usa para a densidade de matéria, né,
ou densidade de carga, né, no eletromagnetismo, né, a letra Rho, né, densidade de probabilidade, que é uma função do tempo e do espaço, né, explicitamente, né, no caso geral, certo? Então, eu vou chamar em O, em vez de P, eu vou chamar o psi quadrado de Rho, uma densidade. É probabilidade não de volume, né? Muito bem. Então, se eu calcular, por exemplo, a taxa de variação temporal dessa densidade, que é o psi quadrado, né? Como a densidade é um produto do psi estrela com psi, calcular a taxa de variação temporal da densidade de probabilidade é calcular a derivada temporal desse produto, né? Então, eu vou fazer a derivada do produto da psi estrela psi, claro, só temporal, né? O derivado do produto está aqui, né? Tem psi estrela derivada da psi mais psi derivada da psi estrela. Basicamente, isso é a taxa de variação temporal da densidade, né? Densidade de probabilidade, no caso aqui. Mantenho esse conhecimento aqui, ou seja, o fato que a derivada da taxa de variação temporal da densidade de probabilidade está associada com esses produtos aqui, né? Agora, se eu voltar lá para a equação de Schrödinger, dependente do tempo que na aula passada a gente já mostrou, e nessa aula eu mostrei para vocês de novo a expressão dela, né? Se na parte da esquerda, né, na verdade, se eu dividir ambos os lados da equação de Schrödinger, dependente do tempo por IH cortado, né, com isso eu mato aquele IH cortado que está na frente do derivado espaço, temporal, né? Aqui eu tenho IH cortado, derivada temporal, lá, lá. Então, se eu dividir ambos os lados por IH cortado, sobra a derivada temporal da psi, que aparece aqui explicitamente, por exemplo, aqui. Né? A derivada temporal da psi pode ser escrita em termos da derivada segunda, na posição, a energia potencial vezes psi, e o IH cortado foi para cá para baixo. Né? Claro, como aqui eu tinha H cortado ao quadrado, se eu divido por IH cortado, eu vou ficar só com H cortado em cima. Né? E o I está ali, continua ali. Eu posso pegar esta equação, que é ainda a equação de Schrödinger independente do tempo, só fazendo uma operação sobre ela, né? E tomar o complexo conjugado de ambos os lados dessa equação. Né? Eu vou tomar o conjugado complexo sobre essa equação. No lado esquerdo, basicamente, vai trocar psi por psi estrela. No lado direito, a mesma coisa, psi por psi estrela, mas como eu tenho os i's aqui, né, a conjugação complexa vai trocar sinal também desses i's. Né? Quem é i aqui vai virar menos i. Então, com isso, eu troco o sinal aqui e trocamos o sinal aqui. Só tem um detalhe aqui que como a gente tem um texto de apoio, eu não sei se vocês estão seguindo o texto de apoio. Este capítulo aqui, especificamente da equação de Schrödinger dependente, independente do tempo, está cheio, naquele texto de apoio, está muito cheio de erro de misprint, está cheio de erro de gráfico de impressão, né? Está cheio de erro de impressão. Por exemplo, eu vi lá que o sinal aqui desta equação, aqui está mais lá na... Então, cuidado lá quando for ler. Você não se dá por conta que tem um erro lá mesmo. Tá? Tem um erro, por exemplo, no sinal dessa segunda equação aqui, tá? Estou calculando certinho. Mas o que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu peguei a equação de Schrödinger, dividi por IH cortado e calculei o correspondente com conjugado complexo. Por que eu fiz o conjugado complexo do derivado temporal? Porque essa derivada temporal também aparece aqui, ó, nesse segundo termo. Né? Se eu combinar, né? Se eu pegar esta equação e multiplicar esta equação aqui à esquerda por psi estrela. Tá, ambos os lados a estrela ambos os lados por psi estrela. E este aqui por psi, né? Eu vou ter exatamente os termos que estão aqui, ó, esses dois termos, né? Psi estrela derivada temporal da psi é este primeiro termo e derivada da psi estrela psi é este segundo termo. Então a operação que eu vou fazer partindo do A e do B, da equação A e B, basicamente a equação de Schrödinger, dependente do tempo, né? A menos de operações sobre ela. Eu vou multiplicar, então, como eu falei, né, a primeira por psi estrela esquerda, a segunda por psi à direita, com isso a gente recobre aqueles dois termos lá, e vamos somar, né, vamos somar, que é o que a gente quer fazer aqui, a soma, né. Quando eu faço isso, né, a soma, eu estava falando para vocês, né, psi estrela vezes a derivada temporal do psi, tá aqui, mais psi derivada do psi estrela, tá aqui explícito, né. Vocês conseguem ver aqui que os termos, quando eu faço a soma, né? Eu somo essas duas aqui já com as multiplicações, né? Eu vejo que os termos de potencial se cancelam, né? Porque eles têm sinais contrários exatamente, né? Eu tenho
mais ou menos 1 sobre IH cortado U, psi estrela psi, psi estrela psi, então são iguais, e sobram aqui só as derivadas de segunda ordem espaciais, né? Vocês conseguem ver aqui que tem o H cortado, I sobre 2M é o fator comum, tá aqui, e a gente tem psi estrela, derivada segunda, psi, derivada segunda da psi estrela, tá aqui explicitamente o que sobrou, só sobra isso aqui, menos as constantes, né? É psi vezes derivada segunda da outra função, da função estrela. Eu ainda posso escrever essa quantidade aqui, essa diferença, em termos de uma operação de derivação em x sobre uma quantidade que envolve derivada primeira. Vocês conseguem, bom, aqui está a constante que está aqui, né? Vocês conseguem ver que esta quantidade que está aqui consegue ser reescrita em termos da derivada espacial desta quantidade aqui. A diferença, onde aqui eu tenho só as derivadas espaciais de primeira ordem. Então, se eu faço a derivação mais uma vez espacial, aqui, na verdade teriam 4 termos, vocês vão ver que 2 deles se cancelam, né? Eu recubro essas derivadas de segunda ordem que estão aqui. Tá? Então, essa é uma outra maneira de escrever. Com isso, eu consigo mostrar que, de um lado, eu tenho a taxa de variação temporal da densidade de probabilidade é igual à taxa espacial, ou seja, a taxa de variação espacial desta criatura que está aqui. Tá? Esta criatura que está aqui está associada com uma coisa que a gente vai chamar de vetor corrente de probabilidade. Tá? Na verdade, é a componente x, né, como a gente está fazendo o caso unidimensional, né, a gente tem aqui, basicamente, o negativo da componente x do vetor corrente de probabilidade. Eu já vou dizer o que é a interpretação, no nosso caso, dessa corrente de probabilidade. No caso do eletromagnetismo está claro, por exemplo, tu tens densidade de carga, que faz o papel do ρ, por exemplo, e tu tem uma corrente de carga, que é a corrente elétrica, né? Então aqui a gente vai ter uma corrente, não de carga, mas sim corrente de probabilidade, porque a ρ é associada com densidades de probabilidade. Né? Então aqui a corrente que eu estou falando é uma corrente de probabilidade. No caso, com a comparação com o eletromagnetismo é bem claro, né? A densidade de carga e tem uma corrente quando eu tenho cargas com fluxo, né? Se eu tenho um fluxo de carga, ou seja, carga se movimentando, passando por uma área de seção transversal por unidade de tempo, eu tenho corrente elétrica, né? Então aqui eu vou ter também uma corrente de probabilidade, por analogia completa, né? Claro, componente x, porque eu não estou com vetor, estou com caso dimensional, então seria a componente x do vetor corrente, no caso 3D. Né? Então, eu vou aqui definir a corrente, né, unidimensional aqui, né, o J de x, como basicamente essa constante, só troca o sinal aqui, né, só troca o sinal, você consegue ver aqui que a ordem aqui, ó, é a inversa da que está aqui. Daqui eu tenho a corrente definida psi estrela derivada da psi menos psi derivada da psi estrela. É o negativo desse que está dentro desse colchete. Com isso, eu quero dizer que da identificação do ρ como uma densidade de probabilidade, né, eu consigo ver que a taxa de variação temporal dessa densidade de probabilidade basicamente está associada com a taxa de variação espacial da corrente de probabilidade. Certo? No caso 3D, então o Jx vai virar um vetor mesmo, um vetor corrente, né, que nem a gente faz com fluxo de matéria, por exemplo, em hidrodinâmica. Então, aqui no caso 1D, que é o caso que a gente estava analisando, né, esta relação aqui em termos da definição da corrente vai virar isso daqui. A taxa de variação temporal da densidade de corrente, perdão, a taxa de variação temporal da densidade de probabilidade, mais a taxa de variação espacial da corrente de probabilidade é igual a zero. Estou fazendo aqui o caso 3D, só para vocês verem o caso 3D, né? O caso 3D é aqui igual, né? Eu tenho a taxa de variação temporal da densidade de probabilidade, mais aqui vocês conseguem ver que se xj é um vetor, né? E aqui eu tenho um operador diferencial. Isso aqui corresponde ao caso tridimensional,
ao divergente do vetor J, né, do campo de corrente J. Né? Então, aqui eu tenho a taxa de variação temporal do ρ mais o divergente da corrente de probabilidade, isso tem que ser zero. Esta equação aqui tem a mesma cara da equação de continuidade, tanto em mecânica de fluidos como em eletromagnetismo clássico e outros âmbitos da mecânica da física clássica. Né? Então, aqui eu tenho explicitamente no caso 3D o divergente do campo vetorial J, que faz o papel da corrente de probabilidade. Né? Então, aqui eu vou fazer analogia com fluidos, né? que é o original, onde é a primeira vez que foi derivado a equação de continuidade. No caso de fluido, né? Então, tem um fluido que tem um fluxo, ou seja, ele passa por uma área de seção transversal por unidade de tempo, enquanto ele está fluindo, né, no espaço. Né? Por exemplo, água dentro de um cano, né? Você consegue calcular qual é que é o fluxo de passagem daquele fluido, água ou gás, naquela região espacial. Né? Então, no caso da mecânica dos fluidos, né, que a equação da continuidade, que é exatamente aquela que a gente mostrou ali, né? Ou seja, a taxa de variação temporal da densidade. No caso da mecânica de fluidos, é a densidade do fluido, né? A massa, a quantidade de volume do fluido. Né? Posso ter fluido compressível, incompressível, etc. Né? A taxa de variação temporal da densidade do fluido mais o divergente desta quantidade, que faz o papel da corrente, né? E a corrente do fluido, né? A corrente de massa, no final das contas, né? Especificamente aqui na hidrodinâmica, o J é o produto da densidade vezes o campo de velocidades do fluido. Né? Então, na dinâmica dos fluidos, essa equação da continuidade aqui, basicamente ela afirma que a taxa do qual a massa entra num sistema é igual à taxa com que a massa sai e mais o que foi acumulado, que ficou lá dentro do sistema. Né? É conservação de massa, no final das contas. Né? A equação de continuidade na hidrodinâmica nada mais é que dá a conservação de massa local. Né? Então, se eu estou olhando uma região espacial finita, não em todo o espaço, mas uma região espacial finita, a massa que entra é igual à massa que sai mais a que ficou ali dentro. Né? Conservação da massa, no final das contas. Então, na hidrodinâmica, a equação da continuidade significa que eu tenho conservação local de massa. No caso do eletromagnetismo, né? A ρ é uma densidade de corrente, de carga, né? Então eu tenho conservação de carga local, ou seja, a carga que entra, carga que sai menos a que fica dentro da região espacial, né? Se acontecer isso, tem que ser igual, né? Conservação de carga ou conservação de massa, né? E, claro, a interpretação vai depender de quem faz o papel do ρ, né? Mas no fluido é bem tranquilo, né? No fluido, basicamente, é a conservação de massa de um fluido passando por uma região espacial finita. Né? Massa que entra é igual a massa que sai, mais a que foi retida dentro do sistema. Conservação local de massa, no caso da hidrodinâmica, né? Eu vou conseguir mostrar para vocês que realmente, no caso do fluido, né, ρ, densidade de massa do fluido, né, densidade de fluido, vezes velocidade tem dimensão de corrente, né, ou dimensão de fluxo, né, fluxo de fluido passando numa região espacial finita, né. Então, basicamente é conservação de massa. Né. No nosso caso aqui, a interpretação que a gente vai dar para a equação de continuidade que a gente acabou de obter, né, é ligar os pontinhos, né? Aqui o ρ para nós não é densidade do fluido, é densidade de probabilidade. E a corrente aqui não é corrente de fluido, é uma corrente de probabilidade, né? E a interpretação da equação da continuidade que a gente obteve é a mesma que a gente obtém para a mecânica de fluidos, né? A equação de continuidade corresponde na mecânica de fluidos à conservação de massa. A massa aqui está na forma da densidade de massa, né? Massa por unidade de volume do fluido. Aqui, a ρ, a gente interpretou ela como densidade de probabilidade. Então, a equação de continuidade que a gente construiu para a função de onda, para o psi quadrado, na verdade, né, o ρ, vai ser associado com conservação local da probabilidade, porque a densidade que a gente está analisando na equação da continuidade
é a densidade de probabilidade, né? A probabilidade de unidade de volume, né? Então, a questão de continuidade que a gente acabou de mostrar é uma lei de conservação local da probabilidade, tá? Isso significa que a probabilidade é conservada numa região espacial finita. Claro que a gente já tem uma lei global de conservação da probabilidade, que é a da normalização, né? Se eu integrar ρ sobre todo o espaço, isso é 1. Isso é conservação global da probabilidade. A probabilidade total é 1, mas aqui eu estou analisando dentro de uma região espacial finita, não do total, né? A probabilidade é conservada também localmente, né? Localmente. Isso é escrito de forma matemática na equação da continuidade. Certo? Eu só vou mostrar para vocês que o J, que no caso aqui de fluidos, né, é ρ vezes V, né? Essa é a corrente no caso de um fluido, né? Corrente do fluido. Realmente tem unidades de densidade, de fluido, de fluxo, né? Então aqui o J, no caso da mecânica de fluido, na hidrodinâmica, né, é ρ vezes V. Então se eu ver as unidades disso, né, as dimensões, né, ρ é densidade de massa, né? Massa por unidade de volume. E V é velocidade, é comprimento por tempo, né? O que sobra aqui, você consegue ver que é massa por unidade de área por unidade de tempo. Isso é fluxo, né? Fluxo, vocês lembram do fluxo elétrico, fluxo magnético, né? É uma quantidade física que passa por unidade de tempo por unidade de área, seção transversal, né? Então, realmente, no fluido, o ρ vezes V, que é o J, né? Que é a corrente do fluido, justamente é fluxo, né? Fluxo de massa é corrente de massa. Fluxo de carga é corrente de carga, né? Corrente eletromagnética. Né? Fluxo de probabilidade é uma corrente de probabilidade. Né? Aqui a gente vai interpretar o J, no caso da equação de continuidade para psi quadrado, para a ρ de probabilidade, né? Como um fluxo de probabilidade. Né? Aqui eu vou calcular explicitamente num caso que é simples calcular a J, a corrente de probabilidade na equação da continuidade que a gente construiu. Né? Então, para o caso da partícula livre, onde a energia da partícula é conhecida, né, em termos do número de onda e do ômega, né, se eu sei a frequência angular, eu sei a energia, se eu sei o número de onda, eu sei o momento, ou seja, escrever energia e momento em termos da frequência e do K, né? Aqui está a onda plana, então uma partícula é descrita por livre, né? É descrita por uma onda plana e no caso aqui eu estou assumindo que a partícula está andando para a direita, né? Está se movimentando para a direita. Aqui eu estou escrevendo K e ômega. Perdão, aqui é menos, né? Menos, né? Eu vou escrever K e ômega em termos da energia e do momento. Então está aqui explícito, né? Onde tem K e ômega, eu substituo por P sobre H cortado e ômega eu substituo por E sobre H cortado. Então a onda plana ainda pode ser escrita como constante de normalização dela, exponencial I sobre H cortado, Px menos ET, né? Para a onda plana, como ela é uma função complexa, eu tenho que calcular corretamente o psi-estrela, né? Então, o fato de calcular o psi-estrela vai trocar o sinal do I ali, né? Então, troca o sinal do I. Não sei do que eu estou com mais aqui, é menos. Trocamos o sinal do I, comparado com a psi original. Escrito em termos do momento, está aqui, tranquilinho. Calculamos a densidade de probabilidade, a gente já mostrou quanto é que é, né? Módulo quadrado de psi, que é psi-estrela, é módulo de A2, a gente já conhece isso aí. Módulo de A2, né? Agora eu quero calcular quanto é que é a corrente de probabilidade, né? No caso aqui, no nosso caso unidimensional, é a J de x. Né? A J de x está aqui, a nossa definição de corrente, no caso unidimensional, né? É H cortado, 2IM, e esses produtos aqui, né? Aqui eu vou calcular explicitamente cada um desses termos que estão dentro do colchete para a onda plana que eu acabei de fazer. Então, eu tenho que calcular para esse primeiro termo, psi-estrela derivada da psi, espacial, né? Então, isso é psi-estrela vezes derivada da psi. No caso, como ela é uma exponencial, né? Como ela é uma exponencial, a derivação obtém ela mesma menos a derivada do argumento em x aqui, que é i sobre h cortado px. Aqui, i h cortado px e a própria função de onda. Né? Então, isso é i h cortado px módulo quadrado, porque eu tenho psi-estrela psi é módulo psi2, né? Ou seja, a densidade de correia é o ρ, né? Essa é a densidade de probabilidade.
A mesma coisa para a segunda quantidade, que é psi derivada de psi estrela. Tá? Isso é psi derivada da psi estrela, tá aqui, ó. Deriva a psi estrela em x, isso dá menos i h cortado px, tá aqui. Isso então essa quantidade aqui é menos i h cortado px, densidade de probabilidade. Estou somando, como elas são iguais a menos de sinal, né? Dá para ver que isso aqui vai dar duas vezes essa quantidade aqui. Então, tá beleza. A corrente de probabilidade aqui é h cortado, 2im, duas vezes i sobre h cortado px, psi quadrado, que é o ρ, né? Bom, tem muita gente que vai cortar aqui, que sobra como acompanhando a psi quadrado, só sobra px sobre m, que é o componente x do momento, dividido pela massa. Isso é velocidade, componente x, né? Momento por massa é velocidade. Né? Então, no caso da partícula livre, a corrente de probabilidade tem exatamente a mesma forma funcional que a corrente de massa no caso da hidrodinâmica, né? Densidade vezes velocidade. Exatamente como está aqui. A analogia é completa aqui no caso da partícula livre com o caso do fluido, né? No caso da hidrodinâmica. Certo? Só para a gente interpretar a questão da equação da continuidade no contexto de conservação local de carga, como a equação de continuidade para a hidrodinâmica é conservação local de massa. Né? Massa que entra é igual a massa que sai, mais a que ficou retida. Aqui eu posso falar a mesma coisa. Né? A equação da continuidade quer dizer que a probabilidade incidente em uma certa região espacial é igual à probabilidade de saída mais o termo que é do meio, né? Claro que aqui a analogia é bem complicada, né? Porque eu estou falando de uma coisa abstrata que é probabilidade, não massa, né? Mas a ideia é a mesma, né? Tem conservação local da probabilidade. Né? Seguindo, agora eu quero construir com vocês a equação de Schrödinger independente do tempo. Na aula passada a gente viu a dependente do tempo, né? A equação independente do tempo, a Schrödinger independente do tempo, vai acontecer quando eu tenho sistemas conservativos onde a função energia potencial não depende explicitamente do tempo. Na mecânica clássica, esses são os casos onde a EMEC é conservada, né? A energia mecânica é conservada. Né? Então eu vou analisar este caso particular, né? Sistemas conservativos que conservam a EMEC, né? Onde a energia potencial, a função energia potencial só depende das coordenadas e não depende explicitamente do tempo. Se vocês lembrarem da equação de Schrödinger, né? O lado esquerdo da equação de Schrödinger, na maneira que eu escrevi para vocês, né? Ela faz derivação apenas temporal, e no lado direito eu só tenho derivações espaciais, né? Certo? Nesse caso particular aqui, a função de energia potencial só depende das coordenadas. Né? Então, exatamente eu vou ter só derivação temporal no esquerdo e só derivação espacial na direita. Ou seja, tudo que está no lado direito só depende das coordenadas espaciais e o que está no lado esquerdo vai ter que depender do tempo, porque eu tenho derivações temporais. Né? Se eu tenho o caso dessa separação no lado esquerdo, só derivada temporal, operações temporais, e só derivadas espaciais e funções que dependem só do espaço no lado direito, eu posso assumir que a função de onda completa, né? Aqui eu estou vendo no caso 3D, tá? A função de onda completa, que depende das coordenadas e do tempo, pode ser assumida como sendo fatorada, né? Numa parte espacial e numa parte temporal, tá? Que é a famosa separação de variável, ou... separação de variável, né? Para soluções de equações diferenciais, né? Com mais de uma variável, né? Então, a psi completa, que depende das coordenadas e do tempo, vai ser fatorada como uma solução tentativa, né? Fatorada a parte temporal explícita, que eu estou chamando a função chi de t, e uma função explícita só das coordenadas, né? Que eu estou chamando de φ das coordenadas. Substituo essa solução tentativa fatorada na equação de Schrödinger, né? Jogo lá e divido por φ vezes xi. Só vocês lembrarem, eu estou falando aqui da equação de Schrödinger, mas não lembro mais qual é a carga. Vamos voltar aqui. Um pouquinho. Daqui, ó. Eu estou falando isso daqui, né?
Aqui eu só tenho derivada temporal, aqui eu só tenho derivada espacial, e se U só depende de x, tudo que está aqui só depende basicamente de x ou derivadas espaciais. Né? Então eu vou fazer aquela forma fatorada e vou jogar aqui, aqui na derivada temporal, na derivada segunda espacial, e vou dividir tudo por phi, né? Phi. Então, beleza, então aqui eu tenho fatorada, joga na equação de Schrödinger e ainda divide ambos os lados da equação por o produto phi chi, né? Ou chi, certo? Onde o chi depende do tempo e o phi depende da parte espacial. Quando eu faço isso, substituindo a solução tentativa, fatorada, e fazendo essa operação que eu acabei de falar, a gente tem isso daqui, né? Esta relação aqui. Agora vocês conseguem ver aqui, desta relação que eu obtive, certo? No lado esquerdo, eu só tenho funções do tempo, tá? Eu tenho a função aqui de t e a derivada daqui de t. Ou seja, do lado esquerdo só tem uma função espacial, só funções espaciais. E do lado direito eu só vou ter uma função que depende das coordenadas. Eu tenho a φ aqui, eu vou fazer derivadas espaciais em cima dela e vou operar o U também, que só depende das coordenadas. Né? Então tudo que está do lado direito depende só das coordenadas e do esquerdo só do tempo. Isso tem que ser igual para qualquer tempo e para qualquer x. Né? Aí que vem um problema. Né? Em condições, uma função apenas do tempo é igual a uma função apenas das coordenadas. É que se para ela ser satisfeita ao mesmo tempo, essa relação aqui, né, para qualquer t e para qualquer x, essas criaturas, né, tanto a parte temporal, do lado esquerdo, quanto o lado direito, tem que ser uma constante e a mesma constante. Né? É só dessa forma, com uma função constante, eu tenho uma função temporal e uma função espacial sendo iguais. Né? A única maneira disso ocorrer é que eu não tenha dependência espacial no lado esquerdo, isso aqui seja uma constante, e essa criatura aqui também seja uma constante. Inclusive a mesma constante que a gente vai chamar de constante de separação, que eu vou chamar de E, né? Apropriadamente chamado de E. Né? Então, eu só vou... Essa equação aqui, essa relação vai ser válida se ambos os lados forem igual a uma constante. Né? Ou seja, se ambos os lados são a constante que eu chamei da constante de separação E, então isto aqui é igual a E, isto aqui é igual a E, eu vou ter duas equações para resolver. Né? Isto é uma constante igual a uma constante E, e isto aqui é igual a uma constante E, isso vai me dar duas equações. A equação temporal é essa daqui, ó. IH cortado derivada daqui, dividido por Q igual a E, que é a constante de separação. Está aqui. De outra maneira, né? IH cortado derivada daqui, E vezes Q é uma equação que depende só da parte temporal. A outra equação é que isso daqui tudo é igual a uma constante E também. Né? A mesma constante de separação. Isso vai me dar uma segunda equação. Tá? Ambas têm o E aqui, que é a constante de separação. Depois eu vou interpretar aqui neste já. Certo? Mas então eu tenho que resolver duas equações. Uma que é só para a parte temporal e uma só para a parte espacial, supondo que no caso de campo conservativo, eu consigo ter uma solução que é fatorada, né, a parte temporal da parte espacial. Vocês conseguem ver que as equações diferenciais que eu vou ter que resolver para o tempo e espaço são diferentes, né? A equação para a função que é dependente do tempo é uma equação de primeira ordem e para o espaço de segunda ordem, né? Certo? Eu vou resolver a primeira, que é a parte da dependência temporal da função de onda, né? Para sistemas conservativos. Né? Como ela é uma equação diferencial de primeira ordem, ela dá para ser resolvida, né? Ela pode ser resolvida por separação de variável. Né? Então aqui eu faço a separação de variável, passo aqui para o lado esquerdo, que é a variável dependente, tudo que é variável independente para o lado, e constantes para o lado direito. Basicamente isso aqui, né? dq sobre q, aqui tem o tempo, o dt, né? As constantes, e aqui eu já estou colocando as condições iniciais. Né? Ou seja, para tempo igual a zero, a função vale q0, e para tempo igual a t, eu tenho k de t, né? O q de t. Do lado esquerdo, a derivada, essa integral aqui é um log, né? Integral do resultado do logaritmo de q, né? Calculado de k0 até k. Substituindo os limites de integração, basicamente isso aqui, então tem um log de k sobre k0, né? Isso é igual a menos e sobre h cortado t. Né?
aplicando a exponencial de ambos os lados da equação, eu consigo escrever, então, Chi em termos do tempo. Então, Q em termos do tempo é o Q0, né? Q0, exponencial dessa quantidade aqui, onde lá em cima está a constante de separação, aquela constante que tem que ser igual para as duas relações. Né? Certo? Então, aqui para o caso de campos conservativos, a equação de Schrödinger tem uma dependência temporal que é sempre esta aqui. Ó. Aqui vocês vejam que não depende do potencial aqui, né? Independente do tipo de potencial, desde que seja um sistema que conserve EMEC, a dependência temporal daqui é única. Ela só depende da constante de separação aí, né? Independente do potencial. Então, a solução vai ser a parte espacial, que eu tenho que determinar ainda, né? E a parte temporal está completamente determinada, né? É uma exponencial complexa da energia vezes o tempo a menos o h cortado, né? Certo? Eu posso mostrar que a constante de separação, que eu chamei de E, né? Mas pode ser qualquer, pode ser a CB, C. Eu vou mostrar que ela é energia mesmo, tá? Como é que eu sei que essa constante de separação é a energia, certo? Eu vou lá e volto para a versão operacional de operador da energia, ou operador hamiltoniano, né? A energia aqui em mecânica quântica também pode ser encarado como um operador, que é o operador hamiltoniano, que é um operador de derivação temporal, né? Então, se eu pegar essa função aqui que eu obtive como solução num sistema conservativo, onde a dependência temporal está explícita, é uma exponencial complexa de E vezes T, basicamente, e operar o operador hamiltoniano, isso vai ter que me dar energia, né? Então, hamiltoniano aplicado sobre a psi, que no nosso caso a psi está sendo fatorada na função chi, que depende do tempo, e na função φ, que depende das coordenadas. Aqui eu estou calculando explicitamente, né, quem é o hamiltoniano, né, IH cortado, derivada temporal desse produto. Na verdade, a derivada temporal é só sobre a chi, porque a psi não tem dependência temporal, né, então só faço a derivação da chi. Faço a derivação da chi, a chi é exponencial complexa, a derivada exponencial complexa é lá mesmo a menos do menos i n cortado, que é o argumento que está ali, né? Certo? Então, fiz a derivação e o resultado que eu obtive aqui, né? Quando eu cancelo os i's, eu tenho mais um que vem do i com menos i, cancelo os h cortados, sobra e. E chi vezes φ, que é a própria psi. Então, eu vejo que a operação do operador hamiltoniano sobre a função de onda fatorada, parte temporal e espacial, dá exatamente a energia, que é a constante de separação, no meu caso, né, vezes a função. Então, realmente, eu consigo mostrar aqui, usando o operador hamiltoniano, que a constante de separação que eu estou usando é a energia do sistema, certo? Através do uso do operador hamiltoniano sobre a função de onda tentativa, né, construída fatorada. Outra coisa que eu consigo ver aqui do caso estacionário, onde a dependência temporal é sempre essa exponencial complexa, né? Para sistemas conservativos, o módulo quadrado da função de onda, que é o psi estrela psi, eu vou ter o cancelamento, né, dessas exponenciais complexas. Ou seja, o psi quadrado, no caso dos sistemas conservativos, basicamente só tem dependência espacial. Ela é o módulo quadrado da função φ, que só depende das coordenadas. Ou seja, psi quadrado é independente do tempo no caso dos sistemas conservativos. Isso a gente chama de estado estacionário, né? São sistemas estacionários, porque a densidade de probabilidade é independente do tempo. Isso vai acontecer para todos os sistemas conservativos. O módulo quadrado da função de onda não depende explicitamente do tempo, certo? Só depende das coordenadas espaciais. O psi quadrado, na verdade, é só a parte espacial do módulo quadrado, porque a parte temporal já é conhecida, é a exponencial complexa da energia, né, vezes o tempo. Certo? A outra equação que eu mostrei que tem que ser resolvida, a parte espacial foi explicitamente resolvida, a parte temporal foi explicitamente resolvida e as consequências já analisadas, inclusive a gente já determinou quem é a constante de separação, é a energia do sistema, né? Sobrou essa equação para resolver. Essa equação diferencial que eu tenho que resolver, dado o potencial, né, conservativo, vai me dar a parte espacial, a parte φ, né? A parte espacial da função de onda completa, né?
Esta equação que está aqui, que resultou que é só da parte espacial da função de onda, já é uma equação diferencial para φ das coordenadas, né? É a equação de Schrödinger independente do tempo. É basicamente a equação de Schrödinger já separada a parte temporal, né? E identificando que a constante de separação é a energia. Então, a partir daqui, nas próximas aulas, a gente vai resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para vários potenciais, começando pelos mais simples, que é o potencial zero, que é a partícula livre, né? Postos de potencial, potencial de Grau, outros tipos de oscilador harmônico, até o potencial eletrostático, né? Eletrostático atrativo no caso do átomo de hidrogênio. Né? Então, a gente vai ficar todo o resto da disciplina, mais ou menos quase todo o resto da disciplina, resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Dado o potencial para aquele sistema conservativo que a gente está tentando resolver. Né? Essa equação de Schrödinger independente do tempo, ela é basicamente uma equação diferencial ordinária, né, de segunda ordem, porque aqui eu tenho derivada segunda. Ordinária, porque no caso nosso da 1D é ordinária, né? No caso aqui é parcial. Né? No nosso caso 1D é ordinária, mas é uma equação de segunda ordem, né? É dependente do valor do potencial. Então ela pode ser fácil ou não de ser resolvida, dependendo de qual é que é a forma funcional do potencial. Então, tem casos que a solução é só numérica, tem casos que a solução é analítica, dependendo do valor da forma do potencial em termos das coordenadas. Né? Algumas propriedades que a função, que é a solução dessa equação de Schrödinger independente do tempo, tem que ter, que a gente vai assumir sempre para os cálculos futuros. Né? Elas têm que ser, para elas serem solução dessa equação, elas têm que ser funções unívocas, né, das coordenadas, tem que ser contínuas, claro, e deriváveis, certo? Porque para resolver e ter a solução única, a gente vai precisar calcular, impor as condições de contorno, e para calcular as funções de contorno, eu preciso saber a função e a derivada da função em determinados pontos espaciais, né? Então, eu preciso que a psi seja uma função contínua, né? E derivável, né? E unívoca, né? Que ela tenha sempre um único valor dado um conjunto de coordenadas. Né? E mais importante também é que ela seja uma função de quadrado integrável, ou seja, se eu pegar o φ quadrado, módulo quadrado do φ, e integrar sobre todo o espaço, né, isso tem que ser finito, né, porque senão eu vou ter probabilidade total maior que 1, né. Então, para eu não ter problemas com a probabilidade total ser maior que 1, a minha função psi também tem que ser uma função bem comportada, né, ela tem que ter quadrado integrável, né? A integração de volume do φ quadrado tem que ser menor que o infinito. Né? Isso vai ser interessante quando a gente for construir as soluções. A equação de Schrödinger independente do tempo, no nosso caso, que é unidimensional, né? A gente está fazendo o caso 1D, né? Vai recair nesse tipo de equação, né? As derivadas parciais na posição vão virar ordinárias, né? Porque a φ vai depender só de x. Então a gente vai poder fazer derivadas ordinárias de segunda ordem aqui. E o que eu vou obter, para obter psi, eu vou precisar resolver essa equação diferencial de segunda ordem, né? Que vai ser fácil ou difícil, dependendo do valor da forma funcional da energia potencial de x, né? Certo? Então, eu vou parar por aqui, tá? Cheguei na equação de Schrödinger independente do tempo. Na próxima aula, a gente vai, então, começar a resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, só a parte espacial, porque a parte temporal para o sistema conservativo já está determinada, né? Os estados são estacionários, a dependência temporária é aquela exponencial complexa de ET, né, menos I ET. E na próxima aula, então, a gente vai analisar dois casos. Um é a partícula livre, então vai reanalisar a partícula livre do ponto de vista da solução da equação de Schrödinger independente do tempo agora, né? E o chamado potencial de Grau, né? Então, eu vou explicar o que é um potencial de Grau. Isso é uma forma funcional explícita para U de x, e a gente vai resolver a função de onda, a parte espacial, para esses dois casos, e aí a gente, durante o semestre, a gente vai desenvolvendo outros casos, né? Tunelamento, você vai passar por barreiras de potencial, oscilador harmônico, potencial eletrostático atrativo, no caso do átomo de hidrogênio, vão complicando a forma do potencial paulatinamente, né? Certo? Aqui eu ainda coloco algumas referências, se quiserem ler, né, associadas à interpretação de probabilidade, que a gente acabou de mostrar aqui, né? A Schrödinger versus Born, né? Schrödinger tem a interpretação que a psi tem a interpretação realística, né? E aí eles
tem toda uma linha da questão da onda piloto, e a interpretação canônica, né, da mecânica quântica, a interpretação de Copenhagen, né, que é do Bohr, né, que é discutida nesses artigos, né, inclusive a parte de filosofia da ciência, né, o Popper analisou a mecânica quântica do ponto de vista da definição de ciência popperiana, né, como é que ele define se tem ciência ou não. Ele analisa o caso da mecânica quântica e as características dela do ponto de vista de saber se ela é ciência ou não, quais os problemas e as pertinências, né. Mas basicamente esses artigos aqui são sobre a discussão filosófica, né, da interpretação da probabilidade, né, do psi quadrado. E este aqui é interessante também, que dá conta em detalhamento, né, a ordem cronológica que o Schrödinger desenvolveu para chegar na equação de Schrödinger dependente do tempo, e depois a interpretação da função de onda a posteriori, né, porque splitou, né, separou as várias interpretações, né. Existe a canônica, que é do Bohr, que é de Copenhague, mas também tem outras interpretações para o papel da função de onda, e, por exemplo, a da onda piloto, que é a mecânica quântica de Bohm, e outras interpretações que aparecem depois, né, como resultado dos paradoxos que aparecem aqui na interpretação da função de onda, né, se ela é uma coisa realística, quantidade realística ou não, né, certo? Então, na aula que vem a gente vai fazer cálculos das soluções da equação de Schrödinger, independente do tempo, no caso, para dois potenciais, né? Certo? Paro por aqui, fico para perguntas, questionamentos. Alguém tem alguma questão? Ou mesmo vocês estão fazendo os exercícios também, né? As atividades. Se não, boa noite para todos, né? A Vitória está perguntando aqui, e-mail das dúvidas. Sim. Pode mandar o e-mail. Pode mandar o e-mail, tranquilo. Boa noite que vem. Então, até quinta-feira, nos vemos. Na quinta-feira. Se alguém tem mais dúvida, questionamento, pode falar, ou também posso me enviar por e-mail. Tranquilo. Certo? Boa noite para quem vai.